na tela com o pessoal para ir acompanhando. Tá. Pode ficar à vontade, tá? Tá, eu vou fazer isso. Bem, deixa eu só explicar para o pessoal qual é o intuito do nosso grupo de estudo. Sim. Para quem conhece a nossa página, né, no Instagram, o Neuroevidência, eu tive essa ideia de convidar professores para que eles discutissem com a gente um artigo de escolha deles, né? Então, o objetivo maior é despertar esse interesse do pessoal em buscar evidências, principalmente as melhores evidências, e saber interpretar melhor esses artigos, esses dados que os artigos nos trazem, né? Então, eu fiz uma seleção de feras aí, né? Mês passado a gente esteve com a Laia ali, do Todos ao Controle Neural. Hoje a gente está com a Lu aí. Então, tem mais gente aí. Todo mês a gente vai ter uma reunião. Tem o Rogério, tem o Robson, tem a Débora do NeuroStudent, tem o Hércules da UFMG. Então, tem uma equipe aí muito boa. Só fera mesmo. E que bom que o pessoal topou. Aí, o interesse é justamente esse. A Lu escolheu esse artigo aí, da terapia de espelho, né? Muito bacana esse tema. E aí ela vai discutir com a gente esse artigo. E aí, Lu, fica à vontade, tá? A aula é toda sua aí agora. Então, tá bom. Primeiramente, quero agradecer, porque eu sou fã, né? Eu conheci o Carlos pela página da Neuroevidência, que eles sempre colocavam lá uma publicação, então tudo baseado em evidências, né? Ó, neuroevidência, então com bastante seguidores, então tudo baseado em evidências. E aí eu gostei bastante e fiz o convite para o Carlos para vir ministrar aula, e foi assim que a gente foi tendo esse contato. E quando ele me convidou para participar do grupo de estudo, né, da Neuroevidência, eu fiquei muito feliz, estarei em todos, né, espero estar em todos aí. E quem não está ainda no grupo de estudos, né, ele fez uma campanha para poder entrar nesse grupo de estudos. Mas aí depois a gente conversa para quem está aqui, que foram os meus convidados, para ver se ele não libera para a gente poder estar lá sempre com eles, né, no grupo do Telegram. Então, por que eu escolhi esse artigo? Quando ele me falou, Lu, vamos discutir um artigo, é complicado a gente escolher assim aleatório, né? A gente que está sempre ali querendo falar de tudo, estudando. E aí eu falei, calma aí, deixa eu ver, tem algum artigo que eu separei que eu preciso estudar, ler. E aí era um deles, aí eu fui lá na minha caixinha e falei, deixa eu ver qual é o artigo que eu... Então já vou aproveitar, estudar esse artigo, eu preciso estudá-lo, e vou aproveitar e fazer para discussão. E aí, eu já tinha grifado algumas coisas, por isso que eu deixei ele lá na minha pastinha de estudar. Ler uma coisa, estudar é outra. Estudar é grifar, anotar, procurar coisas. Então, esse foi um artigo que eu estudei. Então, eu estou muito feliz de estar aqui discutindo isso com vocês. A terapia do espelho é uma terapia que eu utilizo já há 15 anos, então eu gosto muito. Então, toda vez que aparecia algum paciente... Deixa eu só por mudo aqui. Toda vez que aparecia algum paciente que estava com muita dificuldade do movimento distal, membro superior ou membro inferior, principalmente mãos, pé, tornozelos, né? Eu acho que era isso, mão, punho, pé, tornozelo. E que não saía daquilo, eu sempre ficava, gente, mas como assim? O que eu posso fazer, né? Com todas as técnicas que a gente vai estudando, vai se formando. E aí a terapia do espelho foi uma coisa que deu muito certo, e até hoje ela dá. E aí eu trouxe, então, a terapia do espelho. Eu queria saber aqui de vocês, nem quem ainda leu o artigo, mas assim, quem já ouviu falar da terapia do espelho? Coloquem aí, ou pode abrir o áudio, tá, e falar, ou quem puder colocar aí no chat, por favor. Olha lá, o João, eu. A Aline fez um curso de terapia do espelho comigo. Aline, você então não vale. Eu também fiz. Olha lá, quem? A Evelyn, Karina,
Legal, turma. Olha lá, o Carlos. Carlos usa terapia do espelho. Já ouvi também, ó. Então, olha que legal. Muita gente já ouviu. Olha lá, não usei ainda. Então, é aquilo. E quem, né? E quem usa? Agora a pergunta é outra. Quem usa a terapia do espelho? Eu? Olha lá. Eu. Muito bom. Quem que usa? A Evelyn, que falou? Isso, eu uso na minha paciente de neuropatia. Olha Neuropatia lá. periférica. Ótimo. Isso que a gente vai... Aqui, o artigo, ele vai estar direcionado para o AVC. Mas é aquilo, gente, estudando AVC, a gente estuda, ele dá base para todas as outras patologias. Base, hein? Cada patologia tem a sua particularidade. Então, bem legal. Não uso ainda, mas já vou fazer seu... É aquilo. Tudo que eu vou ministrar, tudo, né? Tanto dos cursos da aula, realmente são técnicas e coisas que eu acredito. Então, o artigo está aqui para mostrar aquilo que a gente vê na prática, mas ele também é comprovado cientificamente. Então, vou compartilhar aqui. Espero que todos tenham. Que não tem o artigo, tá? Depois, a tela no grupo do Telegram vai instalar. Então, quem não tiver ainda no grupo, depois dá um oi aí para a gente resolver, tá bom? Então, vou compartilhar aqui o artigo com vocês. Lá no grupo, Lu, quem entrar, mesmo entrando depois, ele já está lá disponível. Olha lá. Aí todo mundo vai ter acesso, tá? Já está o PDF lá, não é nem o link, é o PDF já direto. Tá. Acho que depois, se desse, a gente colocava o link aqui no chat para o pessoal que está na aula de hoje poder entrar no Telegram, quem ainda não está, né? Aproveita, pessoal, e coloca aí no chat quem não está no grupo do Telegram ainda, por favor. Porque eu acho que eu até... Você me mandou ainda hoje o link de novo. Aqui, ó. Copiar endereço e link. Eu vou tentar... Ah, você vai mandar aí, Lu? Vou. Tá, ótimo. Agora só não estou conseguindo... Ah, tá aqui, para voltar. Lu, eu também não tô. Tá, vou mandar aqui no grupo. Eu vou fazer o seguinte também, Lu, que às vezes no chat aqui não entra como formato de link. Aí o pessoal também tá me questionando que o desafio era marcar o Neuroevidência lá no Stories e muita gente tem a conta privada. Aí eu não estava recebendo. Então eu vou liberar esse acesso e vou fazer uma arrasta para cima lá agora e aí quem colocar lá já vai ter acesso. Ótimo. Assim vou sair aqui, mais fácil. vou sair só da câmera aqui, mas já vou gravar lá e já mando. Mas estou aqui. Me dê um ok aí se vocês estão vendo o artigo em PDF, por favor. Ok, Ju, já me deram aí um ok. Então tá. Fiquem à vontade, tá? Eu não me incomodo de vocês interromperem. Quem já teve aula aí comigo e me acompanha sabe, né, que realmente eu gosto dessa interação. Então, tudo que eu for falando aqui, vocês quiserem perguntar, ou até título de coisa, mas não tem nada a ver, não tem problema, estamos aqui, é um grupo de estudos, tá? Só li o artigo antes, estudei, e estou aqui traduzindo, não só traduzindo, né, o artigo, mas também discutindo com vocês. Eu vou pular o resumo, porque nós vamos estar detalhando tudo aqui no artigo, tá? Então, só por isso que deixa eu só colocar a luzinha. Tá. Então, eu ia grifar todo, mas depois eu vi que eu estava falando quase do artigo todo, aí eu parei de grifar para apresentar para vocês. Então, assim, ó, o que a gente pode já ver aqui na introdução, que o AVC, por isso que a gente usa e tem essa coisa, o AVC, o AVE, claro que para nós, funcionalmente, na fisioterapia, o ideal é o AVE, porque a gente sabe o comprometimento encefálico, mas realmente a patologia é um AVC. Então, aqui ela está como stroke, se você for estudar sobre AVC, você tem que procurar sobre stroke, né? E ficar usando as palavras acidente vascular encefálico, AVE, pode ser que sua busca
não saia tão refinada. Então, usem sempre stroke, que vocês não vão errar. Então, ele já começa falando que é a terceira maior debilidade que nós temos na vida. Então, pacientes que sofrem um AVC ficam com grandes comprometimentos, né, e limitações. E é a terceira maior limitação dos indivíduos que têm lesões neurológicas, e ela vem aumentando. Além de aumentar, o que ele mostra aqui? Que os países de renda melhor, países, né, de condições melhores, eles têm uma diminuição do AVC. E países, né, com condições mais baixas, eles têm um índice muito maior e está crescendo. Agora vem a primeira reflexão que a gente tem que ter com esses dados que eles colocam aqui, de comprometimento, né, o quanto realmente ele é limitado, esse paciente que sofre o AVC é limitado, e quanto as condições estão limitando. Então, por que vocês acham que um país de classe baixa tem muito mais AVC do que um país com condições melhores? Vocês acham que é o quê? Né? Então, pensem aí. Quem quiser falar, pode falar ou escrever no chat, só para vocês trazerem essa reflexão. Tudo isso acontece porque quanto melhor o nível, mais nós buscamos conhecimento, tá? Pelo menos é isso a grosso modo. Quando nós obtemos mais conhecimento, nós conseguimos prevenir muitas coisas. Então, países que têm condições melhores e pessoas com condições de aquisição, até monetária, cultural, educacional, politicamente também, esses pacientes, essa população tem condições melhores para poder lidar com esse tipo de coisa e evitar. Então, o que seria a prevenção? A gente entender sobre os fatores de risco. Então, aqui, ó, tananá, porque não tem acesso à informação, exames médicos, ótimo, Vivi. Os exames, prevenção, melhor alimentação, é a condição. Então, primeira coisa, isso faz parte de nós também, porque nós trabalhamos com promoção de saúde. Então, vem a primeira reflexão. O que nós devemos, antes de estudar toda a parte de terapia para AVC, o que nós também, como profissionais da saúde, devemos fazer? Evitar esse comprometimento. O quanto nós trabalhamos em campanhas. Eu falo isso por mim mesmo. Se quer falar de técnica, como vai adequar esse tônus, como estimular, vamos fazer equilíbrio, vamos trabalhar tronco, vamos colocar ele na bola, vamos fazer a terapia do espelho. Eu mesmo, como uma profissional de saúde, eu falo, o que eu faço para a prevenção de uma das maiores complicações motoras que nós temos? Então, nós não trabalhamos na promoção. E todos os artigos, eles sempre falam desse índice. Temos que chamar atenção. E aí eu já falo a primeira coisa que devem, a partir de agora, vocês que vão escrever muitos artigos ainda, colocar. Tem muitas limitações e todos os artigos têm conclusão. Por que ninguém conclui que também precisa entrar a promoção de saúde? Então, eu trago aqui a minha primeira reflexão sobre as evidências científicas. Realmente, a gente fala muito em tratamento e nós, como fisioterapeutas, não procuramos sobre promoção. Então, antes de fazer a melhor terapia, a gente tem que também cuidar para que as pessoas não sofram o AVC, tá? Existe aí uma incidência, de crescimento, tá? Então, é possível, sim, estima-se que o AVC vai crescer mais ainda. Então, não é uma patologia, né? A gente está aí preocupado realmente com o Covid, estamos passando uma situação muito delicada, mas existem muitas patologias que estão
aumentando. AVC é uma delas, e o AVC agora dentro do COVID, tá? Já estou tendo muita procura de fisioterapeutas atendendo pacientes pós-Covid e com sequelas e com AVC. Já tiveram óbitos que foi colocado como COVID e dentro do hospital, mas ele teve um AVC e não foi colocado isso no atestado, tá? Então, eu vou chamar a primeira, por isso que eu marquei aqui, primeiro adendo desse artigo. Depois ele começa a falar aqui, ó, sobre a fase aguda, né? Que na fase aguda, ó, 60 a 80% dessas deficiências ocorrem aonde, ó? Vou grifar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Achei que ó, 60 a 80% ocorrem no membro superior. Esse comprometimento é no membro superior, tá? E apenas, aqui, ó, limb, né? Lower limb motor, então esse comprometimento, tá? E dentro desses 60 a 80, e eu gosto muito da terapia do espelho para os membros distais, e aí eles colocam que, ó, 20% desse comprometimento do membro superior, tá? Ele é diagnosticado, ele vem com uma complicação grave, severa, uma paralisia severa, sendo que 80% já é uma sequela, acho que está aqui nessa parte. Tararã, comparando com uma sequela mais leve. Aqui, ó. Aqui mudou a página. Tá? Então, o que a gente vai trazer dessa frase? Que 60% a 80% dos pacientes têm comprometimento no membro superior, sendo que 20% dessa porcentagem aqui de membro superior são sequelas graves de membro superior. Por que eu quero colocar isso aqui como adendo para vocês? Deixa eu só ver quem está com o microfone ligado. Acho que já... Por que eu trouxe esse adendo aqui para vocês? Já vou até falar agora. Não achei quem é. Depois dê uma olhadinha aí, se vocês verem quem é. Para a gente poder deixar mudo. Isso, obrigada. Acho que desligar. Porque como eu deixei automático para vocês poderem falar, não dá para eu deixar mudo todo mundo. Por que essa informação já é importante? Já fazendo link com a terapia do espelho. Porque a terapia do espelho, e nós vamos ver aqui no artigo, que ele é indicado para todos os níveis de severidade num AVC, tá? Então, é importante a gente saber essa incidência, mas o que trazer dessas informações para a nossa prática, tá bom? Ó, 50%, esse parágrafo aqui, ó. Então, ó, 50% recuperam parcialmente, tá? Então, tem aí uma recuperação da atividade parcial, ok? Depois, eles apresentam, deixa eu ir olhando aqui, ó, primeiro anos, afetando as atividades, 40% tem na fase aguda, 20% comprometido lado esquerdo. Então, vamos ver essa parte aqui, ó, tá? Então, 50% recuperam a função motora parcialmente. Então, isso é uma coisa muito bacana e já é comprovado. O membro superior com dor, né, que entra aí como a síndrome da dor regional complexa, né, do tipo 1, ocorre em 50% dos casos. Então, é uma incidência muito alta ainda, né, de ombro doloroso. E olha, a gente falando, a gente quer o quê? Diminuir a dor. Então, já vão anotando aí, ó. Vou fazer até o esqueminha aqui com vocês. Então, pensando nesses comprometimentos, o que a gente tem? Dor do paciente e perda de movimento.
tá? De membro superior e membro inferior. É isso que estão falando todos esses dados aí, tá bom? A função motora, aqui, deixa eu ver o que ele está falando aqui. A negligência espacial, isso é importante, hein? Na negligência, existem muitos casos ainda que tem a negligência visoespacial. Que é isso? O paciente ignora totalmente o lado comprometido. Outra coisa que anotem aí, ó. Tô anotando aqui no meu, hein? Coloca aí, ó. Negligência, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, ó. Negligência espacial, tá bom? Reduzindo qualidade de vida, né? A gente já sabe que todos esses fatores vão impactar na qualidade de vida, certo? Vamos falar então, ó, as estratégias, né, da reabilitação devem ser repetidas, isso é bem legal, ó, reabilitação e estratégias, né, devem ser repetidas e tensas, e que também são realizadas tarefas específicas. Por que que eu tenho que repetir? Ser intenso nessa repetição, realmente dar foco para aquilo que eu estou fazendo, porque eu quero estimular a neuroplasticidade. Como que eu vou estimular, então, a neuroplasticidade? Porque o que que eu quero com a neuroplasticidade? Eu quero, ó, produzir uma recuperação. Do quê? De movimentos, diminuir a dor, não olhar já para aquele membro, diminuindo essa negligência, e isso vai acontecer se nós tivermos aí, ó, repetição, intensidade e treino de tarefa específica. Então, vamos ver o que está falando aqui nesse trechinho. É relatado que quando a terapia começa dentro das 16 horas a 6 meses após o AVC, há uma melhora significativa, né? E isso vai fazendo o quê? Aumentando a performance. O que eu quero dizer com esses exercícios têm que ser progressivos? Então, ó, desde as 16 horas após o diagnóstico do AVC, como que é feito o diagnóstico do AVC? Após 24 horas daquele comprometimento, né? Afetando as funções neurológicas. Então, depois de 16 horas, já é importante começar o processo de reabilitação. Então, hoje a gente sabe que quanto mais precoce, até a nível já no âmbito hospitalar, começar com a terapia, nós vamos ter resultados muito melhores e um prognóstico melhor, tá? Então, pegar essa fase aguda, subaguda, né? Não deixar ele entrar nessa fase crônica sem uma reabilitação, como? Com repetição intensa, né? Por isso que hoje tem aí a neurointensiva e também com atividades específicas, tá? Muita coisa a gente já discutiu, a gente já sabe, eu não sei se está sendo muito repetitivo para vocês, mas o que eu queria que vocês trouxessem de informação com esse artigo, que é um artigo de 2020. Então, é um artigo recente que mostra aí que nós estamos nesse caminho certo, né? De trabalhar o paciente o quanto antes, de estimular as terapias específicas. Vamos ver aqui, então, essa parte. Vou grifar ele já inteiro, porque... o que eu fiz? Tem para mudar a cor. Pronto. Então, vamos aqui, ó. Até esse trechinho aqui. Em contraste com as abordagens terapêuticas variadas, que requerem algum grau de movimento voluntário, isso já é muito importante. Então, tem algumas terapias que requer que o nosso paciente já tenha alguma ativação muscular. Isso já não acontece com a terapia do espelho, tá? Porque mesmo sendo
sendo um quadro completo de plegia, uma severa, né? Então intensa, sem movimentação nenhuma. A terapia do espelho, essa sigla aqui, né? A terapia do espelho, ela é indicada porque ela vai usar estímulos somatosensoriais para produzir as respostas nesse membro que está afetado. Então, Lu, mesmo ele não tendo movimentação nenhuma, pode usar? Pode. E é por isso que eu gosto e eu uso. Vamos lá para mais um trechinho aqui, ó. A terapia do espelho é um tipo de abordagem de reabilitação em que a reflexão, o que seria a reflexão? A parte visual, que você vai estar ali olhando no espelho, de um membro em movimento não afetado, da ilusão do movimento no membro afetado. Então, esse trechinho aqui já mostra como que vai ser, é isso aqui, ó, nessa parte aqui. Podia colocar coloridinho já. Então, o que ele mostra nessa parte aqui? Que mesmo sendo plégico, na hora que eu olho... Cadê o meu espelho? Deveria ter separado ele aqui. Na hora que eu olho no espelho, eu estou vendo um movimento... Aqui, ó. Esse não movimento, mas na hora que eu coloco o espelho... tudo que eu estiver fazendo aqui, eu estou imaginando... Então, é um input visual. Tá até falando aqui no artigo, ó. Ó. Visual input, então esse input visual de que esse membro plégico está sendo movimentado. E isso é comprovado que realmente acontece por meio de motoneurônios, neurônios espelhos, tá? E eles ativando os neurônios espelhos, eles vão querer fazer conexão com quem? Com os motoneurônios, tá? Tá sendo muito rápido? Não, né? Porque eu falo devagar. Eu sei que... Gente, eu tenho até que contar isso para vocês. Uma vez, eu gravei, já não sei se eu já contei essa história para alguns. Não esqueçam de marcar, tá. Eu falo tão devagar que uma vez tinha que fazer um vídeo e passou do tempo, e aí eu coloquei na velocidade 1,5, ficou perfeito. Agora é assim, minhas aulas, você pode assistir no 1,5 de velocidade até em 2, que vai estar ótimo. Fazer o quê, né? Tá bom, então. Então, ó, vamos para esse trechinho. É importante essa introdução porque ela traz essas definições, tá? Depois eu vou falar um pouco mais da parte metodológica e depois desses resultados para a gente usar também a terapia do espelho na nossa reabilitação, tá? Então, vamos aqui para esse trechinho final, né? Isso é conceito. Por que acontece? Por que a gente consegue isso, né? Porque ele vai fazer com que ele gere esses efeitos, essas sensações no lado que está com a perda de movimento, com a perda de sensibilidade, com a negligência visoespacial. Então, através dessa estimulação ilusória do movimento, porque já foi comprovado também que só pela observação todas as atividades corticais para o movimento são ativadas. Então, só de você olhar aquele movimento e imaginar realizando ele, a circuitaria é ativada. Você não conseguir reproduzir isso que você acabou de visualizar, é porque a via eferente, para chegar lá, via já de motoneurônios, não estão funcionando, tá bom? Então, isso é bem interessante saber. Então, ó, nesse artigo, o que nós vamos ver nesse paper? Então, realmente, a aplicação, né, da reabilitação em pacientes com AVC e também entender a dosagem, a viabilidade, a aceitação na reabilitação de pacientes com AVC, tá? Vou tomar um golinho de água. Faz sentido para vocês toda essa introdução de pensar que um espelho realmente é capaz de produzir esses efeitos? Uma coisa que eu já adianto para vocês,
nós estamos falando de lesões neurológicas, que muito dessas lesões, elas não têm recuperação 100%. Nós estamos falando de lesões graves de sistema nervoso. Então, nós procuramos sempre os melhores recursos, mas pode acontecer de você não ter a recuperação 100%. Agora você está lá com o membro totalmente plégico, negligenciado, com hipossensibilidade. O que fazer? Aí, vamos fazer vamos fazer taping, coloque ele em postura, faz estimulações sinestésicas. Ok, ótimo, e eu também faço. Agora, a gente precisa ativar aqui, ó, realmente esse processamento de movimento. E eu, particularmente, para mim, a terapia do espelho é a que faz mais conexões corticais, né? Uma terapia que vai direto a lá, devido a essa parte de motoneurônios. Então, ó, vamos entrar na metodologia. Quais foram os critérios de inclusão, tá? Então, foram estudos que estavam direcionados, né, para a terapia do espelho, na parte de deficiências motoras, sensoriais e perceptivas, tá? Então, não foi só o movimento, mas também a sensibilidade e também a parte de percepção, que estavam em processos de reabilitação na fase aguda, subaguda e crônica, após esse AVC, tá? Ensaios, somente ensaios, trials, randomizados controlados. E eles também delimitaram artigos publicados de janeiro de 2010 até junho de 2019, que deve ter sido pelo tempo, né, de estudo deles, aí eles finalizaram. E aí foram excluídos. Então, quem foi excluído desse estudo, né? Que não estavam na língua inglesa, tá? Que não estudaram a parte de sinergismo, né, através dos efeitos da terapia do espelho, então poderiam estar estudando outras formas, e outros estudos que até falavam de neurônio espelho, ó, tá vendo? O sistema do neurônio espelho, mas de outras terapias, como a de observação, tá? Eles quiseram realmente colocar para os pacientes que utilizaram a terapia do espelho, ali a reabilitação. Então, ó, é um estudo de revisão, eles utilizaram o Prisma para fazer toda a parte metodológica, que é essa parte aqui, ó, tá, ó. Então, o pessoal que está fazendo o TCC aí, então tudo isso, ó, identificando, né, selecionando os artigos, eles usaram como base de dados, banco de dados, né? Onde está aqui? Aqui, ó. A PubMed, a web, usaram como palavras, né, chaves, a terapia, a reabilitação, né, de espelho, AVC, pós-AVC. Então, eles usaram essas palavras chaves. E aí, eles selecionaram, apareceu tudo isso de artigo, nos dois, né, nas bases de dados, e aí eles tiraram, tinha alguns duplicados, ficaram só com 635, tá? Desses 635, então, que finalizaram, eles entraram nos critérios, né, de exclusão. Dos critérios de exclusão, eles verificaram quais estavam de acordo, né, que estavam, ó, o texto todo, e que eram elegíveis, então eles conseguiam obter as informações que eles precisavam, colocaram os critérios, né, de inclusão, exclusão, para ver realmente quais estavam dentro desse processo, excluíram os artigos que não tinham o texto completo, e eles finalizaram com 28, tá? Então, ó, identificando, fazendo toda a limpeza,
depois vendo quais estavam de acordo, então aí tem que ler, ver resumo, depois ler ele completo, tá? Para realmente ver se esse artigo vale a pena colocar como resultados ou não, tá bom? Todos os artigos estavam dentro dos critérios que eles colocaram aqui, de inclusão e exclusão, tá? Isso é a metodologia, tá? Então, eu gostei do nível metodológico deles. Claro que existem as limitações, poderiam ter usado mais bases de dados, poderiam ter colocado outros tipos de estudos, sim, mas pela informação e pelos critérios que eles colocaram e os cuidados, mostram que esses 28 artigos foram bem selecionados. Poderiam ter mais, mas foram bem selecionados. E aí eu fico agora na expectativa de entrar em que parte? De resultados. Acho que eu passei aqui. Tá? E aí, então, eu quero, vendo tudo isso... Ah, legal também falar isso aqui, ó. Para tirar os dados, então, a extração dos dados, para eu colocar lá na tabela e computar como resultados, né? Eles usaram alguns critérios, ó, tipo de intervenção, tamanho da amostra, o estudo metodológico, quais foram as limitações. Então, eles colocaram, aplicaram a performance da escala Pedro. Então, bem, isso é muito bacana, tá? Então, eles mostraram que eles têm um nível metodológico de qualidade, tá bom? Resultados. Aí eles dividiram aqui, ó. Então, quais foram os resultados, né? A aplicação da terapia do espelho para o membro superior. Eu acho que eu vou direto na tabela. É que tem muitas informações que estão aqui que na tabela não está. Então, primeiro eu vou mostrar a tabela e depois a gente discorre. O que mostra aqui na tabela? Os estudos. Tá? Olha aqui, eu gostei muito dessa tabela, já vou usar para a orientação dos meus alunos, ó. Então, eles colocam os autores, né, e a referência. Daí, eles colocaram qual é a fase, que dentro, né, de uma estatística, é importante fazer uma estatística só de pacientes crônicos, subagudos, agudos, então, isso foi bem legal. Aonde foi realizada a intervenção, então se foi no membro superior, se foi aqui membro inferior, se ele aplicou, analisou também na parte de equilíbrio, de espasticidade, aqui tem outro, ó, negligência, então o que eles quiseram avaliar nesses pacientes nessa fase, tá? Aqui a duração, então por que eles colocaram a duração? Porque quando eu vou aplicar a terapia do espelho, eu quero saber quanto tempo mais ou menos é bacana eu aplicar. Quanto tempo, qual a duração da terapia para ter os efeitos desejados da terapia do espelho, tá bom? Então, aqui, ó, as escalas que eles também foram... na verdade, aqui não é a escala está no outro. Aqui, aonde eles aplicaram, tá? Ó, então, que tipo de terapia eles aplicaram? Foi numa caixa, foi num espelho, porque eu posso fazer tanto uma caixa e colocar o membro, como eu posso colocar um espelho aqui, só de lado, e colocar o membro atrás, escondendo, tá? Deixa eu ver que tem chat. Todos tiveram cuidado. Ah, isso é legal. Esse detalhamento mostra o quanto os autores tiveram cuidado para fazer um bom trabalho. Olha que bacana, porque os pesquisadores, que mesmo sendo um estudo de revisão, eles tiveram cuidado de extrair as informações para eles chegarem no resultado. Então, olha isso, deveria ser obrigatório. Eu falei, eu vou usar esse artigo para orientar os TCCs. Porque, ó, por que a gente tem que começar a ver que os artigos querem trazer respostas para a nossa terapia? Por que eu quero saber da fase do AVC? Porque eu quero realmente saber se a terapia do espelho é bom para paciente agudo, subagudo ou crônico.
Então, por isso o detalhamento e a preocupação. Ah, a terapia do espelho é bom, mas para que fase do AVC? Ah, na fase, qualquer fase. Será que em qualquer fase? Não sei, às vezes ela é boa na fase aguda, ou ela é boa só na crônica. E quando eu coloco tudo misturado, ela não vai apresentar a eficácia que é como na fase crônica. Tá? Então, olha a importância. Então, quando a gente seleciona a população, a amostra do nosso estudo, é para esse cuidado, para eu falar com certeza comprovada, isso que é evidência, de que realmente traz benefícios. Por que que aqui ele quer saber o que eles avaliaram, aonde foi essa intervenção, né? Porque é para tudo? É bom tanto para o membro superior e para o membro inferior? Eu quero saber, porque senão eu não vou ficar perdendo tempo em aplicar a terapia do espelho no membro inferior, sendo que ele só tem resultado no membro superior. Então, olha a preocupação. Terapia, o número de sessões, semanas. Se ele tem resultado em 4 semanas igual de 8, por que que eu vou fazer 8? Se ele já apresenta resultado com 4, tá? Então, todas essas informações, quando você também vai ler um artigo ou até mesmo escrever, você tem que trazer essas informações palpáveis para que a técnica realmente seja útil. Por isso que tem muita coisa aí que às vezes é aquele sensacionalismo, mas não funciona. Calma, não funciona para quê? A gente entrou numa polêmica grande falando de bandagem, tá? A publicação que saiu foi uma bandagem para dor lombar. Nós não falamos de bandagem como um estímulo sensorial em pacientes com hemiplegia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas aí vem aquele sensacional, né? Aquela vender a propaganda, tá bom? Então, e o tipo do espelho? Então, se foi a caixa espelho ou foi só o espelho, tá? Como eles falam? Acho que tá até aqui, ó. Só a folha do espelho, tá bom? E então aqui ele colocou que foi em frame ou que foi em box, tá? Eles colocam aqui também, ó, o que eles trazem de informação interessante demais. Essa diferença aqui, ó. Ó, cadê ele aqui que eu quero grifar para vocês? Ó. O treino foi bilateral ou unilateral? Ô, Lu, calma aí, agora deu tchutchu, porque nós não estamos falando em M, e o M é um lado só. Olha que interessante na terapia do espelho. Ele vai falar aqui no artigo, mas na hora que chegar nessa parte, eu pulo para não repetir. Quando nós trabalhamos com a terapia do espelho, eu vou ter que pegar o meu. Segura a onda aí, gente, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Oi? Só vim pegar o espelho. Achei. Que bom que tá fácil, porque a pessoa, né? Quem levantou a mão? Quer falar, Cá? Pode falar. Foi sem querer querendo. Tá bom. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. O meu é um estojo, tá? Hoje vende esse estojo aqui, ó, como um estojo de maquiagem, tá? E eu uso ele na terapia. Então, ó, ele fica fixo aqui. E aí, o membro comprometido, ele vem aqui, ó, escondido, tá? Porque daí na hora que eu olho, ó, eu vejo aqui, mas esse membro aqui, ó, ele tá escondido, eu não consigo ver. Então, quem que eu vou pôr aqui? O lado comprometido, que tá com dor, que é negligenciado, que tem falta de movimento, né? Então, é aqui que eu coloco. O que que eu vou fazer? Vou segurar assim, ó. Tudo que eu fizer aqui, ó, esse membro tá parado, ó. Não tá parado? Tudo que eu fizer aqui, ó, eu tenho a impressão que a minha outra mão está fazendo também, ó. Ó, eles batem palma, tá? Ó, tudo que eu fizer aqui, eu estou tendo a ilusão óptica de que lá também está fazendo. Estou ativando quem? Neurônios espelhos, tá? Dando todo esse processamento
lá cortical. O que eles quiseram falar ali? Que eu uso as duas formas, tanto unilateral como bilateral. Ao mesmo tempo que eu estou aqui estimulando esse, eu dou a sensação para esse. Então, eu, como terapeuta, vou estar aqui com a minha mão, estimulando e dando a sensação nesse membro. Então, o estímulo foi só unilateral, que é o movimento pelo espelho, ou foi bilateral, que eu estou aqui, mas eu como terapeuta estou mexendo nessa mão, estimulando o mesmo movimento que ele está fazendo com a mão boa, tá? Turma, deu para entender essa parte de unilateral e bilateral? Porque assim, como eu posso fazer? Unilateral ou bilateral? Depende do que teu paciente vai precisar. Eu uso os dois. Tem hora que eu vou deixando ele ali. Conforme eu vejo que ele vai esboçando, eu faço estímulos sensoriais aqui. Eu vou estimular. Na hora que eu falo, abre, ele vai abrir aqui, ele tá vendo abrir, eu tô aqui nessa mão, ó, abrindo, tá? Então, como tem pessoas que usam também dessa forma, eles quiseram ver, será que quando eu estimulo bilateralmente, não só dele ficar olhando, será que eu colocando a mão, eu também tenho o mesmo resultado? Ou é mais ou é menos? Isso são hipóteses de pesquisa, né? Quando a gente começa a fazer uma pesquisa, a gente vem com a pergunta da pesquisa. Ok, aqui eu poderia fazer uma pergunta de pesquisa e estudar só isso. O resultado da terapia espelho é igual para quem faz unilateral ou bilateral? Outra hipótese, a terapia do espelho não é igual para quem faz unilateral, para quem faz bilateral. Ou é melhor quando faz bilateral? Ou olha quantas hipóteses, né? E a gente já empaca na pesquisa só na pergunta dela, tá? Vamos lá. Repete, por favor, o bilateral, Lu. Travou um pouquinho aqui. Repito. Quando eu aplico bilateral, o que eu vou fazer? Aqui está o espelho. Então, esse lado aqui está plégico. Vou fazer até um padrãozinho aqui para identificar. Então, esse lado aqui está plégico. Unilateral, eu estou aqui, ó, trabalhando, ó. Tá? Abre, fecha. Motoneurônio espelho sendo ativado. Olha, ao meu lado direito, esse aqui é o lado esquerdo, tá? Então, o lado esquerdo tá estimulando o lado direito, só que o lado direito tá plégico aqui. E eu tô aqui fazendo um movimento. Mas o meu cérebro tá entendendo que o lado direito também tá movimentando. Ó, tô vendo aqui no espelho. Mas você tá aqui com ele parado. Isso é unilateral. O que seria o bilateral? Conforme eu estou aqui fazendo toda essa terapia, esse membro que está aqui dentro, eu, terapeuta, vou estimular ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui, mas também dando o sensorial para o lado plégico. Ele não fica simplesmente dentro da caixa ou atrás do espelho, tá? Eu também estimulo ele junto com a estimulação que eu estou fazendo no espelho, tá bom? Então, ok, vamos continuar aqui. Desses estudos, deixa eu ver se eu vou falar da tabela agora, ou tem que voltar os resultados, ok. Então, ó, desses 28 estudos, né, ó, 78% deles foram estudados, ó, também foram acrescentados avaliando a parte sensorial. Isso é bem legal de colocar, ó. Então, 28 desses estudos inclusos, né, dos 28, 78%, que usaram, né, que estavam com a terapia do espelho, 78 também tiveram um efeito não só de movimento, mas também da função sensorial, tá? Então, por isso que
é muito delicado da parte dos pesquisadores colocarem isso aqui, ó. Se é bilateral ou unilateral. Por quê? Porque não melhorou só o movimento, né? Ó, também adicionaram essa função sensorial, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode tirar. Porque tem muitas coisinhas que eu já falei e eu não quero acumular aí para vocês. Aqui. Então, vamos lá. Esse trechinho é bem interessante, ó. A melhora na função dos membros superiores foi relatado em que partes? O que melhorou do membro superior? Melhorou a destreza, melhorou o tempo, melhorou os movimentos finos, o movimento grosso, tá? Então, ó, foi melhorando todos esses aspectos também. E 10, aí eles colocam aqui, ó, 10 desses estudos, tá, dos 28, ainda relataram que teve uma redução daquele movimento, também afetou a parte do controle mais proximal. Então, mesmo eu trabalhando o membro mais distal, que seria a mão, o punho, 10 estudos também observaram e relataram melhoras na parte proximal. Então, mesmo eu não estimulando ali o ombro, por que será que ativou, né? A parte da neurofisiologia motora explica isso, né? Porque existe toda uma hierarquia. Aqui também mostra que teve estudos, né? Somente 4 estudos verificaram a atuação também na espasticidade, tá? 3 estudos não relataram que não teve alteração na espasticidade. Então, aqui é uma coisa que a gente fala, e aí? Melhora ou não melhora? O quanto é importante eu saber o grau da espasticidade ou a função? O que eu vou considerar? Então, tá vendo que não é simplesmente ler um artigo, é interpretar o artigo. Tá, o que é mais importante? Eu saber que eu melhorei todo esse movimento e falar, mas eu não vou usar a terapia do espelho, não, porque não melhora a espasticidade, né? A gente já tá falando tanto aí o quanto realmente eu preciso melhorar a espasticidade. Aqui tem um trecho também bem interessante, ó. Mesmo na fase crônica, tá? Mesmo na fase crônica, e também tiveram estudos que responderam aqui, ó, com outras informações, tanto de temperatura, de tato e nociceptivos. O que são isso? Os nossos receptores térmicos, táteis e de dor. Então, olha como é possível, né, a gente utilizar aí a terapia do espelho. O que mais aqui? Na fase crônica, membros, 6 meses. Ok, acho que de membro superior dá para a gente trazer já essas informações. Cadê aqui? Agora que ele vai ver o membro inferior, mas também relatando a parte de marcha e também de equilíbrio. Então, 6 estudos mostraram um efeito, né, positivo aí com a terapia do espelho. Somente 6 estudos. O que eles mostraram, né? Que eles melhoraram no score, né, de Brunstrom, no estágio, e que também melhoraram a funcionalidade, a marcha, a velocidade, tá? Equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, as oscilações antero-posterior, laterais. Então, a terapia do espelho também contribui. Só que, olha o que a gente tem que entender aqui. 6 estudos, ok? Nós estudamos quantos estudos? Foram 24, né? 28. Então, realmente, será que é eficaz? Você usaria ou não? Aí eu deixo o questionamento aí para vocês.
Vocês usariam ou não para membro inferior? Porque só 6 estudos apresentaram melhoras significantes na função, na marcha, no equilíbrio. Por que será que os outros não apresentaram? Será que é porque esses pacientes tinham um comprometimento maior no membro superior? Será que é por isso que o membro superior ele é mais indicado? Porque ele também tem um índice de comprometimento, a gente viu aqui, né, ó, que a maioria dos casos, o comprometimento é aonde? No membro superior. Tudo isso tem que levar em conta. Aí você fala, mas só 6 de 28. Não, por isso que tem que analisar todo o artigo, tá? Então, é também indicado para membro inferior. E o resultado está sujeito a não ter um comprometimento tanto quanto o do membro superior, tá? Eles também relataram respostas, ó, na atividade de vida diária, na qualidade de vida, verificaram, né, que tem uma escassez desses estudos, tá bom? Mas muitos já abordam isso. Viram também as informações da parte sensorial, o quanto hoje nós estamos preocupados com a parte sensoriais, porque muitos antes não falavam, era tudo motor, motor. E hoje a gente já fala sensório e motor, tá? Então tem aí, ó, estudos, tá? Poucos estudos relatando essa parte sensorial, mas... Oi? Ah, não é aqui. Só que essa parte é legal a gente grifar, ó. 6 estudos, né, apresentaram essa melhora nas respostas sensitivas de dor, tato, toque e temperatura, tá bom? Apenas um estudo disse que não apresentou. Então, é um índice muito, muito baixo, né? Ó, agora aprendi já. Outra coisa que também teve como resposta, tá? A negligência unilateral. Turma, eu não vou me estender muito, porque eu sei que é cansativo, tá? Só que aqui, por que eles não tiveram grandes estudos? Né? Eles mostram que 2 estudos analisaram... Ai, não vai para lá agora. Ó, 2 estudos analisaram a negligência visoespacial. Por que só 2? Porque só 2 exploraram esse tipo de alteração. Então, não é porque não é importante, é porque realmente não se atentaram a olhar. Aí você olha por cima o artigo e você fala assim, mas para negligência unilateral não é importante não. Os 2 que relataram, que foram esses 2 autores aqui, ó, tá? Que tem até os estudos dele aqui, eles relataram e viram respostas. Então, a metodologia é uma escassez de referência, mas a referência que tem foi positiva. Então, é algo ali que a gente tem que prestar bem atenção. Outro relato importante, ó, é quanto à síndrome de Pusher, tá? Então, um estudo trouxe respostas positivas quanto à síndrome de Pusher. Como não era o objetivo deles analisar essas alterações, passou, mas o que analisou teve a resposta, tá bom? Então, o que a gente pode trazer daqui dos resultados? Que ele tem resultados para membro superior, para membro inferior, para atividade de vida diária, para qualidade de vida, para o sensorial também, para a negligência, né? Diminuir essa negligência, que a síndrome de Pusher é uma dessas complicações, tá? E aqui, então, ele vai falar sobre o estágio de intervenção. O que seria isso, né? Como que eles fizeram a aplicação? Então, tá aqui. Como eles usaram? 92% usaram caixas ou a placa, né, do espelho. Eles usaram tanto a caixa 3D, que eles falam que
é a caixa, né, toda fechadinha, quanto 2D, que é só aquela, a faixa, né, da placa. Então, os dois vocês podem usar, tá? Vocês podem fazer tanto a caixa, quanto também colocar ele escondido, tá? Eu ainda gosto dele sempre ter uma referência sensorial no membro afetado. Então, mesmo quando eu uso um espelho como placa, que seria isso aqui, ó, tá? E aí eu coloco aqui, coloco o membro aqui, eu escondo, né, esse membro, eu cubro ou eu dou algum tipo de estímulo. Eu gosto de trabalhar com essa estimulação também. E eu vou intercalando, tá? E eles falam isso aqui, que é tanto importante o fechado, a caixa fechada ou a caixa aberta, que pode estimular, quero ver a parte que tá aqui. Ah, aqui, ó. Ao contrário dos 13 estudos que eu grifei aqui, que era uma coisa muito importante para eu falar para vocês. Tananana. Ao contrário aqui. Então, ao contrário dos 13 estudos restantes que interferiram com o movimento unilateral do membro não afetado. Então, ó, 13 incluíram movimentos bilaterais e 13 não incluíram os dois lados, tá bom? Então, bilateral, aqui ó, bilateral, e aqui unilateral, tá bom? E os outros dois ficou a ver navios aí, tá? Na verdade, ele tá até descrevendo aqui, porque não se enquadrou, porque são 28 estudos, né? Ó, 13 usaram os dois lados, 13 usaram só um lado, e os outros estudos, eles usaram também a participação específica de vídeos, isso dentro da realidade virtual. Isso é uma coisa que ainda eu não usei, tá? Eles verificarem, olharem através de um videogame aquele membro que está afetado. Eu não usei e eu não vou comentar isso aqui com vocês, ó, é a realidade virtual porque eu vou estudar mais sobre isso, tá? Mas esses dois estudos já usaram o videogame na terapia do espelho, tá? E eles não explicam aqui, então realmente eles só relataram, e eu acho que nesse estudo, eu tiraria esses dois, tá? Eu deixaria como resultado somente aqueles 26, 13 uni, 13 sem. Porque dois, com ainda uma terapia que eles não descrevem, é uma limitação aí, é uma complicação do estudo, tá? Então, dos dois lados, a intensidade, isso que é legal para a gente ver, ó. Então, a intensidade. Estudos que variaram desde 1 semana até 8 semanas, tá? Então, o que eles trazem aí? 50% dos estudos, então isso é um dado bem importante, ó, utilizaram uma frequência de 4 semanas para essa estimulação, tá? E as sessões duraram em torno de 20 a 90 minutos, tá bom? Alguns estudos tinham a parte, eu vou até grifar toda essa parte aqui, ó. Eles tinham a convencional e alguns estudos não tinham convencional. O que é interessante a gente saber? Que tendo convencional ou não, com a terapia do espelho, eles tiveram respostas. O que a gente pode trazer isso para a nossa parte clínica? Para a gente associar, né? Nós somos a favor de associar as terapias. Eu não vou ficar com o paciente 20 minutos estimulando só o espelho e depois ele ir embora. Nós realmente fazemos todo esse trabalho. Então, o que você vai trazer? Eu, Luciana, eu trago uma sessão aí de 40 minutos a 1h20, acrescentando, associando a terapia do espelho. Acho que tem alguém aqui no chat.
Você já viu, Carlos, essas terapias? Chegou a ver? E é isso mesmo, é com a realidade virtual, aonde não é o espelho em si, né? É isso mesmo. É verdade, você tem razão. Oi, Lu. Eu já vi, sim, eles usam o óculos de realidade virtual Vou mostrar. e aí o programa, ele assimila que as pessoas estão movimentando, ele manda o comando do uso, tanto de forma bilateral ou unilateral, Isso mesmo. e aí no óculos aparece como se a pessoa estivesse movimentando o ombro pléstico. Aí tem aquela mesma ativação do neurônio espelho, só que através da RB, né? É isso mesmo, porque ó, ele coloca o óculos, ó, e aí o que ele vai visualizar aqui? Ele vai ter a sensação, através da ativação do neurônio espelho, ele vai olhar aqui o corpo dele lá movimentando, porque tudo que ele fizer com o lado bom vai refletir na imagem comprometida, porque ele dobra o videogame, já dobra essa imagem, ele faz a imagem espelho. Então, realmente é sensacional. Então, na verdade, isso aqui, ó, é uma coisa bem bacana e que pode crescer muito, né, para quem tem aí as O que eu realidades. vi no artigo, eu acho que eu tenho ele salvo, eu vou procurar. Eles usaram o óculos de realidade virtual junto com o biofeedback. Então, eles colocaram o biofeedback no músculo do membro não acometido. E aí, quando tinha contração naquele músculo, simulava que o outro braço também estava movimentando. Olha que bacana isso, e eu mega acredito. Faz muito sentido, né? Muito legal mesmo. Bem legal. Obrigada aí, Carlos. Lu, Oi. na faculdade, uma colega minha, ela apresentou um trabalho sobre realidade virtual e terapia do espelho com pacientes de Parkinson. Olha que bacana. Ela apresentou, acho que foi o TCC dela. Foi maravilhoso. Ela, tipo, fez assim, ela pegou, o Nintendo Wii, aquele que tem o A plataforma. negocinho. Isso. Nossa, é bem legal. O meu mestrado foi em AVC para controle de tronco usando o Wii, a plataforminha lá. Eles tinham que fazer todo o equilíbrio e nós verificamos oscilação corporal, base de apoio. É fantástico, gente, a realidade. E eles se divertem, eles amam realidade virtuais. Os idosos principalmente, né? Que daí tem pontuação e a gente consegue, para estudo, fazer análise de movimento, plataforma, mas na parte clínica, a gente consegue usar baseado nessas referências científicas, né? Então, é bem legal mesmo. Muito bom. Bem legal mesmo. Então, eles recomendam 45 minutos de terapia, né? De 45 minutos até 5 horas por dia, tá? Então, pessoal aí que reclama de sessões de terapia aí 1 hora que tá cansado, pode cair fora disso aí. Então, os estudos incluídos apresentaram uma gama, né, de variedade de resultados, medindo as deficiências motoras, sensoriais, perceptivas e também com a parte de equilíbrio, de marcha, de qualidade, AVDs e qualidade de vida, né? Então, eles já começam a fechar aí os resultados, tá bom? O que mais que a gente pode falar? Tem muita coisa, mas o que eu vou resumir aqui para vocês, porque se a gente for realmente, teria que ficar umas 3 horas só para falar isso. Então, eu vou lá para alguns pontos da discussão, tá?
calma aí, deixa eu só grifar aqui. Então, várias hipóteses, né? Todas elas foram fundamentadas na neurofisiologia, né? A base de todo esse tratamento de neurônio espelho, a terapia do espelho, então, tudo aqui baseado e ativações das áreas de comando, né, do sistema motor. E aí, quem acompanha, estudar um pouquinho mais sobre a parte de controle motor, então toda essa fundamentação das áreas, né, que foram ativadas, então aumento dessa atividade motora primária, secundária, visual, somatosensorial, então olha quantas coisas que ele traz de benefícios, tá bom? E aí, deixa eu ver se mais alguma coisa aqui que eu tinha anotado. Então, ele ativa a neuroplasticidade, ele vai contribuir, eu coloquei aqui grifado, na verdade anotado, mas eu queria achar essa parte. Aqui, ó. Essa parte aqui para a gente falar, que é uma coisa muito importante. Na terapia do espelho, a gente consegue usar em qualquer fase, desde a fase totalmente flácida, tá? Então, isso é um grande benefício, que difere de algumas outras terapias, como a realidade virtual, ou até a terapia de contenção, que já precisa ter algum esboço de contração ou de movimento, tá? Então, ela é indicada para casos agudo, subagudo, crônico, com uma aplegia total, então ela é recomendada e utilizada. E o que a gente pode levar? Deixa eu ver, alguém está falando, só para eu poder fechar aqui. Lu, estou fazendo o curso de terapia do espelho, realmente maravilhoso. Ai, que legal! Benticare. Quem é o Benticare? Quem é a Benticare? Quero saber agora, estou curiosa. A Rosana. Ah, oi, Rô! Ah, que legal, que bom, estão gostando, porque eu fiquei preocupada em ser um curso assim online, né? Mas olha quanta coisa tem para falar ainda de terapia do espelho. Que bom que tem estudos. Aproveitem muito esse estudo, esse artigo. Usem, verifiquem cada trechinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me perguntem, tá? Vou deixar aí o meu contato, tô lá no grupo também com vocês da Neuroevidência, mas vamos fechar, tá? Para não se estender tanto, e depois eu faço a conclusão e aí vocês tirem as dúvidas, tá? Então, ele é um método viável para treinar as deficiências, tanto motor, sensorial, perceptual, na fase aguda, subaguda e crônica, tá? A inclusão do treinamento bilateral melhora. Então, igual aquilo que eu falei para vocês que eu já gostava de fazer, eu vendo na prática, quando veio esse artigo falando da importância de trabalhar bilateral, também esse lado que está comprometido, que está ocluso, né, durante a terapia, também ser estimulado, tá? A dose necessária, né, para a terapia do espelho mostrou aí que tem ainda não tem essa comprovação se realmente ela se estende, porque eles não fizeram o follow-up de tudo isso, tá? Mas que não dá para falar, realmente os pacientes que melhoraram ficaram com essa melhora permanente. Não dá para saber, mas possivelmente sim, tá? Eu acredito que ainda vão ter esses estudos aí falando sobre isso, tá? Então é isso, turma. É um artigo extenso, né? Eu não tinha me atentado em poder resumir o máximo possível, porque eu queria falar, tudo isso que eu falei para vocês foram informações muito importantes. Eu vou descompartilhar e se precisar abri-lo novamente, a gente abre aqui, tá? Então, o que a gente traz desse artigo? É possível, é recomendado usar a terapia do espelho?
sim, é recomendado. Os pacientes vão se beneficiar com o quê? Com movimento, com sensibilidade, com a parte da negligência que diminui, com a dor, estimula os outros receptores também térmicos, dor, né, que a gente falou. Por que diminui a dor? Porque ele começa a equilibrar o efeito, né, a ação desses receptores das terminações nervosas livres, tá? Então, Lu, quanto tempo eu uso, né? Baseado aqui nesse artigo, o ideal é que vocês usem pelo menos 4 semanas da sessão de vocês. Precisa ser só a terapia do espelho? Não. Fazer um trabalho aí terapêutico de 20 minutos, utilizando o espelho, e você já vai estar estimulando também o lado comprometido, né? O lado M desse paciente, por que não usar 20 minutos? Lembrando que ele tem que estar associado com o treino de alguma atividade. Então, ele não pode simplesmente ficar lá fazendo movimento. Eu faço o movimento, ativo os neurônios espelhos e depois eu dou uma ação, alguma atividade, nem que eu tenha que ajudar. Aí entra na parte de aprendizagem motora. Aí fica uma outra dica, ou até ter um outro profissional que vai vir aqui discutir o artigo com vocês, tá bom? Dúvidas, perguntas, o que eu posso ajudar mais? Porque tem bastante coisa, né? Luiz Carlos, foi maravilhoso, gratidão. Ai, tô testando no meu pai com AVC, fase crônica, tá? Isso, testem, falem, discutam, tá bom? Depois a gente abre tudo junta. Né? Vai falar de neuroplasticidade, você vai usar na terapia do espelho, que vai usar no treino de marcha, que vai usar na terapia de contenção. É tudo junto. Então, isso aqui eu espero que tenha contribuído para vocês aplicarem na terapia de vocês, do quanto é importante essa ativação cortical. Que às vezes a gente está lá, tanto movimento, estimula, faz, passivamente, coloca. O quanto está sendo ativado com intensidade. Então, a terapia do espelho, ela traz uma intensidade da atividade cortical no planejamento motor. Tá bom? É isso que eu queria fechar com vocês, tá? E aí, foi bom? Como foi? Contem agora para mim. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem? Como sempre, maravilhoso. Ai, meu Deus, eu tenho fãs. Eu vou abrir um fã-clube. Agora. Luquete. A gente fica até parecendo puxa-saco da Lu, mas cada aula dela, ela se supera. Não, o meu noivo até fala, nossa, você puxa muito o saco da Luciana. Eu falei, não puxa o saco dela. É porque ela é maravilhosa. Ai, gente do céu, obrigada. Isso é verdade. Não, a Lu já me ajudou tanta coisa. Eu mandei mensagem para ela de madrugada. Não, ela parece que tá batendo papo com a gente, que a gente nem lembra que ela tá dando aula. Parece que ela tá conversando. Parece, sabe aquelas conversas de boteco que a gente Adoro! Ih, só faltou cerveja. Eu ainda vou fazer encontros de discussão científica no boteco. Esse é o meu novo programa. Uma vez por mês eu vou fazer um encontro no boteco. Aí pra fechar, né, Lu? E pense uma pessoa explicando sobre controle de movimento aprendizado com uma cachaçinha. Mas vai ser uma fluência total. Com a luz do dia, né, Lu, para você? Lu, eu já participei de um simpósio que teve o Neurobeer. Foi justamente assim, em um boteco com cerveja open bar, né? E aí o pessoal dando palestra e tomando cerveja. Gente, fantástico. Lá em Diamantina a gente conseguiu fazer isso. Nossa, fantástico. Eu sou a favor, sabe? Para finalizar, todo mundo vira uma dose de tequila. Muito bom. Ai, gente, obrigada, Carlos. Muito obrigada, viu? Porque é um assunto que eu gosto muito de falar e eu tenho muito carinho por essa... Como eu tenho por várias, tá? Eu realmente não uso só a terapia do espelho, eu uso todas as outras técnicas também. Eu amo falar sobre estimulação sensorial.
fazer todo esse trabalho de fortalecimento, né? Usando PNF, usando bola. Então, tudo eu mesclo, mas, gente, a terapia do espelho vale a pena vocês usarem 5 minutos da sessão de vocês e realizar. Vocês viram que até fazendo um movimento da mão, ele estimula a parte do ombro, ele ativa o controle, porque para você fazer isso aqui, você precisa ter controle, né, de tronco. Então, pensem nisso, fiquem à vontade, tá? Para discutir em casos com Lu, apliquei lá com o meu paciente, ó, não deu certo. Vamos discutir, porque eu quero que dê certo, porque eu acredito na técnica, tá bom? Lu, eu ainda não comecei a aplicar, eu estou vendo muitas evidências positivas, né? Não vi nenhuma contra a terapia do espelho ainda, sempre todas de forma positiva. Não comecei a aplicar ainda porque eu acho que é uma coisa, a gente acha que é fácil, mas ela tem uma complexidade que é interessante a gente fazer um curso antes. Então, eu já estou me programando para fazer seu curso, eu até te pedi o link, né? Mas eu estava nessas correrias, mas eu vou fazer, com certeza. E eu já tenho o espelho, você acredita? Aqui no Pilates, a gente teve um acidente no espelho, ele trincou, aí o rapaz veio trocar, eu aproveitei e falei bem assim, ó, corta um quadradinho para mim, por favor. Não falei nada. Aí guardei, né? Só falta agora montar a caixa. Falei, ó, isso aqui já é para terapia do espelho, para eu montar a minha caixa, fazer meu protocolo direitinho. Então já está encaminhado. Daqui uns dias, se Deus quiser, eu estou aplicando. E aí a gente vai trocando esses feedbacks. Sim, eu tô para gravar, que eu quero que chegue o material, mas assim, gente, uma caixa de sapato, ó. Pega uma caixa, cola o espelho, e hoje tem espelhos de acrílico, não é nem de vidro. Você pode comprar espelho de acrílico. Cola mesmo, ó. E aí você põe aqui o espelho e você vai trabalhar isso aqui, ó. Coloca o membro aqui. Abre essa parte, que aqui tá colado, mas abre essa parte para você ir estimulando aqui. Então pode ser em caixa ou pode ser assim, ó. Os alunos veem o meu e falam, ai, por onde tem? Aqui tem, mas esse aqui eu trouxe. Eu tava viajando e eu passei, eu falei, gente, isso aí dá para fazer terapia do espelho e fica fechadinho, leva assim igual uma agenda. E aí eu acabei comprando esse, mas hoje eu já vi para atendimentos domiciliares, isso é sensacional. Porque eu levo aqui assim, até a caixinha ainda tá junto, ó. Eu levo, ó, numa boa, protegido. Dá para fazer com papelão dobrado, Lu, igual o seu. Aline mostrando dela. Aí, eu quero fazer uns vídeos de confecção. Olha lá. Ai, Aline, depois me manda umas fotos. Ó, o dela ainda dobra. Você que fez? Olha lá, paciente que fez. Ó, e eu adoro paciente que se envolve nos trabalhos. Eu tenho pacientes também. Olha lá, muito legal. Muito bom. Depois manda umas fotos para mim. Então tá. É isso, turma. O que vocês precisarem. Agora, ó, o Carlos falou uma coisa que eu acho que dá para eu falar para a gente poder fechar. Tem que tomar realmente muito cuidado, porque se a gente estimular de uma forma errada, pode entrar na neuroplasticidade mal adaptativa. Né? Então, saber realmente. Então, o que vocês têm que tomar de cuidado? Saber que tudo que você está estimulando com esse lado bom está refletindo nesse aqui. Então, realmente, é um movimento que você quer? Faz sentido para esse membro o movimento que você está querendo aqui? Tá bom? E para não gerar também frustração, porque daí você já tira o membro e aí ele olha e fala, não, mas não está mexendo em nada. Então, por isso que é bom ele ir sentindo e em seguida você já não colocar ele para fazer uma atividade simétrica, tá? Porque senão ele vai comparar e aí aquele neurônio vai falar, ei, calma aí, até agora você estava movimentando, por que agora não? Tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Ô, Lu, e aproveitando... E o estímulo não é só motor, né? Ele é motor e tem sensorial também, não é? Também. Então, tem que saber quando usar cada estímulo, quando agrupar, não é?
Isso, todo esse cuidado que a gente tem da estimulação mesmo sensorial, a gente também tem que ter cuidado na terapia do espelho, tá bom? Pode associar com fez, eu já testei com fez, tá? Daí Eu não sei se... eu achei que foi eu não muita sei- informação, eu fiquei eu já fiquei confusa, eu falei, imagina a cabeça do paciente, mas eu testei, né? Então, Eu não sei se você conhece o Robson, do Vier. aham. Eu vejo ele postando muito que ele está usando com estimulação transcraniana, né? E eu acredito que pode ser bacana. Não, Legal, legal. então, Já deve ter alguns estudos aí, que eles estão estudando bastante, está crescendo muito mesmo. É isso. gente, então alguém tem alguma dúvida ainda? Aproveita a Lu aí. Lu, eu falei com ela, Lu, ó, para não tomar muito seu tempo, meia hora tá bom. Aí ela, não, Carlos, meia hora é muito pouco, eu falo muito. E olha aí, ó, a gente já tem 1h30 de reunião. Que bom, a Lu é sensacional. Ai, gente, espero, né, que vocês aproveitaram, né? O tanto de informação que a gente conseguiu adquirir aqui. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Foi um imenso prazer. É muito bom poder falar com vocês, trocar ideia. Vocês não imaginam que quando eu faço esse tipo de evento, quanto traz de reflexões para eu estudar. Já fico aqui ó, anotando coisa. Vocês dão muito trabalho para mim, mas um trabalho positivo e prazeroso. Então, muito obrigada. Eu que agradeço de estar aqui com vocês, viu? Muito bom mesmo. Então, Lu, muito obrigado por ter dividido um pouco do seu tempo com a gente, com tanta informação, com esse show, não é nem aula, é um show Gente, muito bom, tá? E, pessoal, obrigado a todos